Olá, Tudo bom? tudo bem? Opa, agora sim. Guilherme, tudo bem? Boa noite, tudo bom e vocês? Boa noite, tudo bom? Graças a Tudo bem, Deus. boa noite. Ouvindo bem aí todo mundo? Vamos aqui também. Beleza, tudo certo. Então Tudo tá certinho. bom. Bom, boa noite, gente. Bom, para quem não conhece, eu sou o Kiko, do Rota do Produtor, né, o organizador aqui do canal. E hoje a gente, como a gente divulgou já, o tema de hoje é falar sobre o cogumelos, né, o mercado, os seus segredos aí. E para isso a gente tem a nossa parceira já do canal, a Cris, né, que é nutróloga, e o nosso produtor parceiro aí, o Guilherme, que é o nosso convidado de hoje, que é quem vai mais falar hoje aqui no canal, né, Gui? Ele é É isso aí. sócio da Famibox, né? E, bom, vou deixar o Guilherme se apresentar, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem aí qual o trabalho da Famibox e o que ele tem a ver com os cogumelos, né? Beleza. Pode se apresentar, Gui, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Kiko, pelo convite. Bem legal essa oportunidade aí da gente bater um papo, trocar uma ideia, né? Falar um pouquinho sobre os cogumelos, que é um mundo ainda, podemos dizer, de certa forma, ainda desconhecido de muitos, né? Então, essas Sim. iniciativas, essas oportunidades são sempre muito bem-vindas, né? Então, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em final de 2011, atuo aí no segmento de agricultura, de produção vegetal já há 10 anos aproximadamente. E aí há 2 anos atrás a Farmbox surgiu, né? Como um projeto aí junto com mais dois amigos. E de lá para cá então a gente vem se dedicando aí a implementar o nosso modelo e fazer com que o nosso trabalho seja visto, seja reconhecido e traga bons frutos aí não só para nós, mas principalmente para os nossos clientes, né? Então a gente está situado no bairro dos Fernandes, né, em Jundiaí, um bairro ali na divisa Sim. praticamente entre Jundiaí e Louveira, né? E é lá que a gente faz o cultivo e acaba fazendo a distribuição dos nossos produtos em Jundiaí e região. Legal, legal. É... Porque tinha algumas perguntas para fazer, né, que a gente tinha conversado antes, né? Pois é, eu fiquei super interessada, assim, porque o cogumelo, ele é pouco divulgado, né, no Brasil, assim. Começou agora um pouquinho por causa da alimentação do japonês, né, que, digamos assim, em alguns pratos, em alguns restaurantes a gente vê, mas é muito pouco divulgado, né, a alimentação É, com cogumelo. E o que te levou, Guilherme, a querer trabalhar com cogumelos especificamente? Por que Legal. a Eu vi, fugicultura? Assim? Uhum. Eu vivencio bastante a agricultura de larga escala, né? Nesses meus 10 anos de atuação aí, lavouras de soja, milho, algodão e tudo mais, agricultura de larga escala, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de produção vegetal, de maneira geral, né? E aí, assim, fazendo uma análise, né? Assim, eu não tinha terra disponível para virar um produtor de soja, um produtor de algodão, né? Então, assim, eu sempre pensei em trabalhar na produção de alimento, né? Uma coisa que eu sempre gostei. E aí fazendo um estudo, né, trazendo as minhas possibilidades para a mesa, né, e fazendo um estudo para ver que tipo de produto poderia ser interessante diante dessa circunstância, eu acabei me deparando com o cogumelo, né, um produto que a gente consegue produzir num espaço bem pequeno, né, super reduzido, a gente consegue otimizar recursos, né, então o gasto de água, o gasto de energia, ele é bastante baixo, então um cultivo bem sustentável, né, vamos dizer assim, né, e também, a hora que você para analisar o cogumelo como ingrediente, como alimento, a gente vê um potencial bem significativo nele, né? Então, de maneira bastante resumida, aí com certeza você tem muito mais condição para falar sobre isso do que eu, mas um produto com alto teor nutritivo, baixa caloria, não contém nenhum tipo de alergênico como lactose, glúten, esse tipo de coisa. Então, eu costumo brincar assim de forma figurada, né? Que o cogumelo é o produto do futuro
mas que na verdade você pode consumir hoje, né? Então, assim, por acreditar também no cogumelo como um produto, acreditar nesse mercado que, igual você mencionou, né, está apenas começando, né? Então, uma oportunidade de mercado mesmo, de fazer um cultivo limpo, cultivo bacana, um cultivo sustentável. Então, em linhas gerais aí, essas foram os principais motivos aí, os principais motivos que levaram a gente a partir para esse cultivo, né? Daí compartilhei a minha ideia com outros dois amigos, né, o Jorge e o Lucas, e aí resolvemos dar início no projeto. E o legal do... E Só fazer um é super parênteses aqui. interessante. Pode fazer. Só fazer um parênteses, Cris. O Guilherme comentou sobre a questão dos espaços, né? Uma coisa que a gente acho que não comentou ainda, né? Que acho que é legal estar nessa apresentação inicial. O Guilherme ele tem uma tecnologia nova, né? Na produção do cogumelo, né? Ele trabalha com a produção dentro de containers, né? Que ele tem todo um controle. E a gente sabe, container ele tem um limite, é um espaço limitado, né? E ele consegue desenvolver todo esse projeto dentro de containers, né? Ele não tem um espaço como o tradicional, que é um galpão fechado com telha, alguma coisa assim, né? Isso é uma coisa também muito interessante que você trouxe para essa sua atividade, né, Gui? Sim. A gente, quando estava concebendo a empresa, assim, esse caráter de inovação e sustentabilidade, sempre foram dois pontos muito fortes, assim, que a gente buscou levar em consideração a todo momento, né? E aí, estudando de que forma que a gente poderia colocar isso na maior quantidade de etapas possível aí do cultivo, a gente se deparou com o container reefer, né, o container marítimo. E assim foi feito, né? Então, hoje a gente tem basicamente 3 containers em produção, o que dá aproximadamente aí 80, 85 metros quadrados de área, e nesse espaço que é bem pequeno, né, quando a gente relativiza isso para outros tipos de cultivo, a gente consegue produzir por volta aí de 600 quilos de shimeji branco por mês. Então, realmente é possível, né, numa área pequena, fazer esse cultivo. E aí, basicamente, a gente foi para a linha do container, porque tem um objetivo técnico, né, que o container reefer, ele confere uma capacidade de a gente ter a atmosfera ali do interior do container muito mais nas nossas mãos, né? E depender um pouco menos do ambiente externo. Não que a gente não dependa, a gente depende também. Porém, num nível bem menor do que se eu tivesse numa estrutura mais rústica, né? Então, tecnicamente, é bom para eu manter uma regularidade de fornecimento de produto com alta qualidade. E depois tem um outro objetivo, uma outra justificativa um pouco mais ideológica, né? Que da mesma forma que o cogumelo utiliza uma palha, né, para o seu desenvolvimento, né? No nosso caso aqui a gente trabalha com bagaço de cana e feno de braquiária, né, capim seco. Então ele usa uma palha, decompõe essa palha para o seu próprio desenvolvimento. Então ele faz um papel de reciclador da natureza, né? A gente entende que utilizando o container marítimo também, a gente está pegando um resíduo, entre aspas, assim, do transporte marítimo e dando uma nova utilidade, fazendo com que ele tenha uma utilidade no mercado, né? Então a gente entende que há uma sinergia entre o modelo de produção e a biologia do cogumelo. Que bacana. E a questão de irrigação e a luz solar, assim, como faz dentro do container? A luz não tem influência. O cogumelo ele não precisa de luz, né? Por ele ser um fungo, ele não faz fotossíntese, né? Então o processo de crescimento dele não precisa da iluminação. E aí a irrigação, no caso, ela é fundamental e a gente tem equipamentos para isso, né? Um dos principais fatores de produção do cogumelo é a umidade, né? Então a gente precisa manter, em boa parte do ciclo de cultivo, a umidade relativa do ar no interior do container bastante alta. E aí a gente conta com aspersores, nebulizadores, esse tipo de coisa. Entendi. Então é quase zero o risco de contaminação cruzada, né? Por ele ser dentro do container. É zero, assim, quase que Quando a contaminação externa. Você fala algum patógeno, alguma coisa do ambiente externo contaminar, isso. Na verdade é muito fácil, né? Porque ali dentro você tem um ambiente com umidade alta e temperatura adequada. Então qualquer tipo de organismo que eventualmente entrar
ali dentro do container vai encontrar condições altamente propícias para se desenvolver, né? Então daí entra um pouquinho das práticas de manejo, né? Por exemplo, lá na Farmbox, a gente tem um calçado que ele fica somente dentro do container. Então toda pessoa que vai entrar no container, ela tira o calçado próprio dela e calça esse calçado específico, um calçado que não tem contato com o ambiente externo. A gente também deixa um vidrinho ali de álcool, isso não tem a ver com a pandemia, né? Mas aí a pessoa ela passa um pouquinho de álcool nas mãos, passa um pouquinho na pele, ali no corpo, justamente para minimizar ao máximo o risco de ela ter tido contato com alguma bactéria, algum fungo do ambiente externo, e isso venha a entrar ali dentro do container, né? E aí da parte de inseto, a gente mantém as portas fechadas basicamente 100% do tempo, só abre quando precisa entrar mesmo. E aí todas as máquinas elas têm tela, esse tipo de coisa para evitar a entrada de alguma mosquinha, algum tipo de inseto, né? Então fica bem controlada a higiene, né, das pessoas que entram. Tem que E ser. quantos colhedores tem? Porque você falou, poxa, 600 quilos por mês é uma produção maravilhosa, né? Sim. A gente trabalha com um funcionário fixo e a gente conta com um apoio em momentos específicos de mais uma pessoa, né? A questão da colheita é uma questão bacana, que a partir do momento que começa a colher, você colhe todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Então, realmente, a necessidade de ter uma pessoa ali por perto, de ter uma pessoa se dedicando, ela é bastante grande, né? Por dia, né? Fazendo uma divisão aí, uma continha de padaria, né? 600 dividido por 30, são 20 quilos de cogumelo por dia que são colhidos, né? Então, uma pessoa para esse tamanho de estrutura é suficiente, mas precisa ser uma atenção constante ali, né? Porque, como eu comentei, pelo menos 2 colheitas por dia. E aí, dependendo do momento do ciclo que a gente tiver ali do cogumelo, a gente chega a colher até 4 a 5 vezes no mesmo dia, né? Buscando ter um padrão bacana e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa, mas uma pessoa dedicada mesmo para a atividade, né? E entre o plantio, eu não sei se é assim que fala, entre o plantio e a colheita, quanto tempo, Guilherme, leva? Vou tentar ser bem breve nessa resposta, né? A gente faz a inoculação dos sacos, né, do saco de composto, e aí por 15 a 20 dias, esse composto ele fica num processo que a gente chama de incubação, que é o período que o micélio do fungo, ali, a estrutura de desenvolvimento dele, vai colonizar a palha que está sendo disponibilizada para ele. Passaram esses 15 dias aí, que não tem colheita, né? A gente troca um pouquinho a atmosfera ali de dentro do container, né? Eleva a umidade, estimula a troca gasosa e tudo mais, e aí ele começa a frutificar. Daí, a partir do momento que a gente faz a troca, em 3 dias aproximadamente, a gente já começa a ter as primeiras colheitas. Então, de forma bastante resumida ali, entre 18 a 22 dias ali que o saco chegou na estrutura, né? Que ele foi inoculado, a gente começa a ter as primeiras colheitas. E aí, começou, a gente colhe por 70 dias seguidos, de forma ininterrupta, pelo menos 2 vezes por dia. E aí o composto ele se exaure, aí a gente tira esse composto e entra o composto novo. E como é feito o descarte desse composto? Uma parte a gente usa nas nossas hortas, nos nossos cultivos que a gente tem no sítio também, e o restante a gente doa, comercializa para pessoas interessadas aí. O pessoal usa para hortas, enriquecimento de solo, proteção, enfim. A gente sempre acaba passando para alguém que vai usar ele, na grande maioria dos casos, para cultivo ainda de hortaliças, né? Porque dá para fazer a proteção do solo, né? Você Faz falou um com bagaço adubo, de né? cana e... Exato. É. Ele acaba tendo ainda perguntar uma próxima serventia aí na cadeia. se a Farmbox já está com quantos anos já? Tá com... ela é recente, né, Guilherme? Você tinha comentado. A gente completa 2 anos agora em maio. E nesses 2 anos aí, como que você está vendo o mercado? Muito bom. Como que você define o seu início e o momento atual?
Ah, eu sigo apostando e acreditando de maneira bastante forte nesse mercado, sabe? É um mercado que cresce, é um mercado que a gente vê uma prospecção bastante grande, né? Trazendo alguns números aqui de maneira bastante breve, por volta aí de 5 a 6 anos atrás, mais ou menos, o consumo per capita ano do brasileiro girava em torno de uns 50, 60 gramas per capita ano. Hoje em dia já está na casa dos seus 160, 180 gramas. Então a gente vê assim que é um consumo baixo, né, igual vocês mencionaram aí no início, porém num curto espaço Sim. de tempo teve um salto bastante grande, né? E quando a gente compara esse consumo brasileiro com o consumo da Europa, da América do Norte, por exemplo, eles estão com 4 quilos ano. Então veja o potencial que a gente tem ainda de desenvolvimento e de crescimento, né? Então a gente segue apostando forte nesse mercado de maneira é, bem convicta mesmo, assim, sabe? É uma atividade que, Sim. desde o momento que a gente desenhou a empresa, claro que no começo tem as adaptações, tem os acertos, tem os erros, né? Mas em momento algum a gente questionou a viabilidade do segmento. Legal. E no Foi o que a Brasil gente... também a gente não tem a cultura, né, de consumir cogumelo. Não é comum você ver um brasileiro falando que vai consumir cogumelo, vai comprar cogumelo, assim, Exato. normalmente. É, bastante Foi o que a Então, gente essa desconhecido, né? conversou situação na, é muito boa, né? Foi o que a gente conversou na live de quinta, né, Cris? Que a gente tá comentando sobre isso, né? Sobre essa cultura do brasileiro, né? Que vem mudando a sua alimentação, né? Se reeducando, né? É. Exatamente. E o cogumelo tem grande espaço com os vegetarianos e os veganos, né? Por causa Sim. dos nutrientes que ele tem. Por exemplo, o shimeji, ele tem 3 vezes mais ferro que o brócolis, na mesma proporção. Então, ele é igual eu Então, falei, né? É um alimento do futuro que a gente pode comer hoje, né? Assim, seja vegano, Exatamente. vegetariano ou alguém que está buscando uma alimentação mais equilibrada, né? Mais leve e tudo mais, é um produto que se encaixa de maneira bem forte aí, né? Exatamente. E ele é maravilhoso, porque você pode colocar desde o tempero simples até um temperinho mais complexo e ter uma comida muito saborosa e muito nutritiva também. Nesse e puxando. sentido, só complementar aqui, Kiko, rapidinho, nesse sentido aí do preparo, né, que você comentou, Cris, essa é uma pergunta que a gente recebe de maneira bastante frequente dos nossos clientes, né? Ah, como que prepara, tal? A maior parte das pessoas não sabe como preparar, algumas têm ali o conhecimento de fazer igual a gente encontra na maioria dos restaurantes japoneses, né, na cebolinha com shoyu, né? E aí, O pensando shoyu é nisso, né, quando a gente também desenhou a empresa, uma das nossas missões ali, está escrita na nossa missão, na verdade, popularizar o consumo de cogumelo no Brasil, né? E aí, para isso, a gente tem aqui no nosso perfil do Instagram já algumas receitas, né? Que o Lucas, que é um dos sócios da empresa, ele é bem entusiasta aí da gastronomia, conhece um pouquinho, ele tem feito algumas receitas. E aí, para deixar um spoiler, né? A gente está preparando, já fizemos algumas filmagens, já estamos na parte final da edição dos vídeos aí. A gente vai lançar uma série com bastante coisa nesse sentido, aí receitas, preparos, um materialzinho bem legal que está no forno aí, a gente vai colocar tanto na nossa página do Instagram quanto no nosso canal do YouTube aí agora nos próximos dias, nas próximas semanas, justamente para ajudar nesse sentido. maravilhoso. Bacana, E dá para bacana. fazer churrasco, churrasquinho com cogumelo, ele grelhado na grelha, ele fica uma delícia. Né? E é fácil e rápido. Essa foi uma das últimas receitas que a gente colocou lá na nossa página lá, espetinho de cogumelo. É É uma bom. delícia. E fácil. Fácil. Embrulhado com papel alumínio, você pode fazer também, que já põe uns queijinhos em volta, assim fica bom também. Uhum. É, Né? recheado, né? Entendi. Eu vi hoje que você colocou um vídeo no Instagram, Guilherme, dando de mitos e verdades, né? Inclusive, até um tempo atrás eu tive uma ligação perguntando sobre a cogumelo congelado, né? E muita gente não sabe que dá para congelar, né? E até se comentou, dá para congelar, mas se tem um problema do sabor, né? Do cogumelo, que pode
a ser alterado, né? E aí, puxando isso daí, quais as dicas para as pessoas poderem, quando elas vão comprar o cogumelo, quais as dicas que você dá para ela observar e como proceder com isso? Legal. Essa é uma pergunta bacana, cara, de você fazer, porque assim, o consumo é baixo, né? E aí a cadeia ela é jovem, né? Então, assim, diferentemente de outros itens, café, arroz, entre outras coisas, que tem padrão, que tem tipo, né? O cogumelo não tem. Sim, E se as pessoas não sabem cozinhar, não têm o hábito de consumir, com certeza absoluta elas não vão saber identificar o que é um cogumelo bom e o que é um cogumelo com algum tipo de problema, né? Então, sim, assim, olhar o tamanho, assim, o cogumelo shimeji, falando especificamente do shimeji, né? O padrão de colheita dele não é aquele cogumelão grandão, assim, né? O chapéuzinho, vamos dizer assim, do cogumelo, ele tem que estar ali do tamanho de uma moeda de 5, 10 centavos, não muito maior que isso, sabe? Com as bordinhas sim, ligeiramente curvadas para baixo, assim, plano ou até para cima, significa que o cogumelo foi colhido após o momento adequado, né? A parte de baixo também do cogumelo, se ela estiver muito aberta, ele tem ali o que a gente chama de lamela. É como se fosse um monte de filamentozinho assim, né? Que é por onde ele libera o certo. esporo. Um cogumelo colhido no padrão, aqueles filamentos eles estão juntinhos assim. Um cogumelo passado, ele já está com o filamento aberto, porque já está se preparando para liberar esporo no ambiente. Entendi. Uma A gente encontra, às vezes, no mercado alguns cachos também como se fossem uns pelinhos brancos, assim, também é indicativo de cogumelo passado. E o principal, que esse eu acho que seja meio padrão para todos os itens aí, é o cheiro, né? O cogumelo, Sim. teoricamente, ele não tem cheiro, ou tem um cheiro muito suave, cogumelo fresco, né? Aí se tiver um cheiro muito forte, muito perceptível, assim, também é indicativo de cogumelo um pouquinho velho ali, um pouquinho passado. Legal, são Além da dicas coloração importantes. também, né? Coloração, Prestar exato. atenção também na coloração também, né? Exato, ele não é para estar amarelado, né? O cogumelo shimeji branco, especificamente, ele é bem branquinho mesmo. Legal. E eu tinha outra pergunta para fazer para você também, era a respeito. Eu sei que vocês fazem eventos aí na Farming Box, né? Fala um Sim, pouquinho dessa questão que vocês fazem aí de visitação, o pessoal quiser entender como funciona, como que acontece isso. legal. Como eu comentei, né? Um dos nossos objetivos aí é popularizar o consumo de cogumelo, né? E a gente quer desmistificar as coisas, quer aproximar um pouquinho, né? O cultivo do cliente. A gente Certo. está em Jundiaí, né? Situado em Jundiaí, uma cidade com mais de 400 mil habitantes, que se for olhar a grosso modo assim de interior, ela tem poucas coisas, né? Muito perto de São Paulo, muito perto de Campinas. Então é uma cidade que por si só, a grande maioria das pessoas não vem do meio agrícola, né? Não vem do meio agrário, né? Então o cultivo agrícola por si só já tende a ser uma novidade. E a hora que a gente traz isso para o mundo do cogumelo, então, aí é mais ainda, né? Pouquíssimas pessoas Sim. já tiveram contato com o cultivo. E aí pensando nisso é que a gente realmente coloca aí as portas da Farm Box totalmente abertas para quem quiser vir conhecer o nosso trabalho, é sempre um prazer para a gente receber. Seja em evento, né, igual você mencionou, que esse a gente faz de forma pontual aí, 2, 3, 4 vezes por ano, que a gente chama de portas abertas, né? Que a gente divulga Sim. pelas nossas mídias sociais, ou seja, numa visita informal mesmo, é só mandar mensagem para a gente, combinar bem certinho o dia, a gente recebe lá, faz uma rotina de apresentação sem problema algum. Para nós isso é sempre bem-vindo, sempre bacana. E aí a gente está, né, E Legal. vocês trabalhando um têm pouquinho. Pode falar. Pode falar, desculpa. Eu ia Vocês têm complementar. algum produto Farming Box ou só o cogumelo mesmo? Só in natura? Não, a gente trabalha na linha dos derivados também. A gente tem hambúrguer, almôndega, quibe e antepasto de shimeji. São feitos de forma artesanal, né? São produzidos por nós, com o shimeji do nosso cultivo, né?
Então esses seriam os derivados e a gente também oferta outros tipos de cogumelo, né? O portobello, o Paris e o shiitake, esses provenientes de parceria que a gente tem com outros produtores aqui da região no cultivo deles, né? Não é o cultivo na nossa estrutura, né? Mas a gente participa da produção desses produtores parceiros. E aí a gente faz meio que uma espécie de troca de produtos, né? A gente acaba pegando essas outras espécies deles e passando o shimeji para que eles possam ter à disposição também. Inclusive o de hambúrguer, eu vou te falar que o hambúrguer de cogumelo deles é uma delícia, gente. Esse é um depoimento que eu falo que quem não experimentou, experimente. Tem gente que fala, cogumelo, hambúrguer, esse negócio, eu vou falar que é uma delícia. É uma alternativa muito boa você ter no freezer. Exato, quero experimentar. Eu experimentei, foi o antepasto, né? Quando a gente se conheceu naquela feira, você fez uma demonstração, né, Kiko? No dezembro passado. Exatamente, o antepasto maravilhoso. Só que o antepasto que é de dezembro, que eu fiz a degustação, não é o mesmo, porque eles já mudaram a receita. Agora eles são, me corrija se eu estiver errado, né, Gui? Mas vocês já estão temperando com vinho agora, né, o antepasto, né? Sim. Vai uma mistura de vinho, um pouquinho de azeite, cebola, pimentão. É uma espécie de uma conserva, assim, né? Que dá um sabor bem, bem particular ali. Já tem já um outro sabor já do que você experimentou da outra vez. E aí, só fazer um parênteses completando o que o Gui tinha comentado sobre o negócio da portas abertas, né? Quem quiser fazer uma visita no local, né, da onde está a Farmbox, tem os contatos pelo Gui, né, pelo Instagram da própria Farmbox, e lá no guia do Rota do Produtor tem um mapa, né, que leva certinho aonde onde fica a Farmbox. Então, se tem o Google Maps lá, com PIN, é só clicar que ele já abre e você vai direitinho lá na Farmbox. Bacana. É bem fácil acesso, né? Na beira do asfalto, não pega estrada de terra, nada. Então é bem tranquilo de chegar mesmo. E vocês fizeram uma feira, não foi? Esse final de semana também, Guilherme? Vocês participaram de um evento. A gente é bem adepto à feira, você estava em Itu, né, cara? Você estava em Itu, né? Sim, foi ontem, na verdade. Fui eu junto com a Isabel, que trabalha com a gente, né? Nós dois que fomos. Uma feira lá promovida pela prefeitura. A gente é meio rato de feira, assim, chamou, nós estamos participando, sabe? Então a gente, de segunda-feira, né? Até o pessoal que está assistindo aí, toda segunda a gente está numa feira ali no Jardim Samambaia, uma feira do produtor, essa é organizada pela prefeitura de Jundiaí, né? Então toda semana a gente está lá, inclusive ela acabou de acabar aqui, foi até às 8 da noite. E aí quando tem alguns eventos pontuais aí que o pessoal chama e tudo mais, a gente participa também, que foi o caso dessa feira de ontem aí lá em Itu. E feira é maravilhoso para divulgar o produto, e as pessoas vão em feira e é ótimo. Né? E você não vê nenhum produtor de cogumelo participando de feiras, assim, tão normalmente. Na verdade, assim, o cogumelo, boa parte do que a gente vê, e a hora que a gente fala de mercado, grandes redes de mercado, assim, talvez mais de 80% das pessoas que comercializam os cogumelos para os mercados não são produtores, né? São pessoas que estão atuando na parte da comercialização. Na feira já é um pouquinho diferente, né? Você pode ter contato com o produtor. E eu não quis falar isso na hora que o Kiko me perguntou, mas agora, já que vocês deram a oportunidade, eu vou ter que falar, né? Uma das formas bem bacanas de você saber se o cogumelo é bom ou não é conhecer quem produz, né? Assim como qualquer outro produto de origem vegetal, né? Claro que não é fácil, não é simples, né? Conhecer todos os produtores, mas partindo do princípio, né, que você sabe que tem ali na sua região e tudo mais, se você puder fomentar o produto local, conhecer quem está cultivando, conhecer as práticas que estão envolvidas ali por trás, eu tenho certeza que dificilmente você vai querer voltar a comprar produto do mercado, seja ele qual for, né? Então, talvez esse seja o principal ponto a ser avaliado na escolha de um produto, né?
E esse é o... Principalmente os vegetais, assim, né? As pessoas acham que é muito difícil encontrar orgânico, mas não é, entendeu? Você andando um pouquinho, você foge daquele deserto alimentar, né? Porque é mais fácil, de repente, você ir no mercadinho do lado do que você andar só mais um pouquinho e encontrar um produtor, entendeu? E a hora que a gente relativiza isso aqui para nossa região, né? Pega Louveira, Jundiaí, Itatiba, Atibaia, entre outras cidades. Poxa, a gente está num complexo bacana, assim, que tem muita coisa sendo produzida, né? Então vale. E aí você vai, né, visitar lá o produtor de, sei lá, de queijo que tem aqui na região. Poxa, o cara tá numa fazenda linda, maravilhosa, além de você acessar o produto dele, muitas vezes com um preço mais interessante do que no mercado. Você conhece ele, troca ideia, respira um ar puro ali, conhece outras coisas que ele pode ter ali na fazenda, no sítio, né? Então acaba sendo uma visita mesmo, né? Aí a gente já entraria um pouquinho no turismo rural, né? E é muito legal. As pessoas que têm a oportunidade de fazer isso, que gostam, realmente são privilegiadas aí. Em Jundiaí tem uma fazenda que eles fazem mais ou menos isso, um turismo rural. Eu visitei. Tem várias cidades, na verdade. Tem vários produtores que fazem isso, né? É que, na verdade, essa questão da visita, a gente acaba ficando mais preso nas vinícolas, né? Acaba fazendo mais esse tipo de passeio, né? Outros produtores não têm tanta cultura de fazer isso, né? O Guilherme na região, eu conheço uns 3, 4 produtores de cogumelo. Eu falo que o Guilherme é o único que faz isso, né? Que eu conheço que tem essa pegada mais forte de apresentar os produtos, né? É uma forma das pessoas que querem fazer essas visitas, né? Saberem o que tem à disposição nas cidades, é olhar o site das prefeituras, né? Aqui nos nossos arredores, né, Jundiaí faz parte do Circuito das Frutas, né? Então, só por aí, se você procurar por Circuito das Frutas, rotas turísticas e tudo mais, realmente você vai se deparar com várias e várias opções. A Atibaia tem a rota dela, Louveira tem a dela, enfim, tem várias coisas aí. Na prefeitura mesmo, na internet, a gente acha muita coisa. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Além da prefeitura, você pode entrar também no guia também lá do Rota. É verdade. Inclusive o nosso tá mais atualizado do que muita prefeitura aí, porque o pessoal não põe um mapinha de como chegar. É verdade. Né? O guia você tá contemplando quais cidades, assim? Puta, hoje, mano, eu tô com... Tem quase 80 produtores já em 19 cidades. É que a grande maioria está na região de Jundiaí, mas já são 19 cidades contempladas. Ontem mesmo a gente estava em Monte Verde, né? Ah, Monte Verde. A gente estava em Monte Verde lá. Então, assim, estou trazendo mais uma cidade que vai entrar no guia. Né? Tudo bem, fora de São Paulo é Minas, mas já... Quanto mais cidades a gente... conseguir contemplar, maior o circuito, né? Porque a ideia da proposta é exatamente essa que você comentou, né? É a gente fazer a rota entre os produtores para gerar essas visitações. Porque, que nem a gente foi comentado, as pessoas não sabem aonde encontrar, né? E tem muito produto que... Hoje mesmo eu recebi um contato de uma moça querendo queijo, né? Queijo fresco, né? Ela falou, eu tô cansado de comer queijo fresco de mercado. Cara, tá muito caro, o produto não é muito bom. E a gente tem produtores na própria região mesmo que são bons produtores de queijo, né? E as pessoas não sabem onde ficam. É legal do seu trabalho, né? Que diferente de você olhar de forma isolada, né? Pontual assim, de fato ali você traça uma rota, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa vai lá na Farm Box, essa pessoa não vai passar o dia inteiro, né? E eventualmente uma pessoa sair de São Paulo e vir aqui para a Farm Box, passar uma hora e voltar para casa, talvez seja pouco, né? Então é legal de ela pensar numa rota mesmo. Tipo, eu vou no produtor de queijo, depois eu vou no do cogumelo, aí eu vou na vinícola, né? E a hora que você coloca isso tudo junto, né? Num desenho, até com sugestão, de repente, de roteiro, fica muito mais fácil e muito mais agradável para a pessoa escolher, né? Então ela pega lá no seu guia lá, a rota do produtor, o roteiro X. Aí no outro dia ela pega o roteiro Y, né? E ela faz uma sequência de visitas assim, né? Porque são todas propriedades que
o pessoal vai passar ali 1, 2 horas, não muito mais do que isso, né? E o interessante é que essas propriedades, a gente pensa que é longe, mas não é longe uma da outra, né? Você vai gastar, às vezes, 20, 30 minutos para você chegar de um ponto para o outro, e 20, 30 minutos em estrada, né, não é nada. Você vai gastar, sei lá, 16 quilômetros, 20 quilômetros, e aí você anda muito rápido. E nesse percurso, às vezes, você acha outras coisas que às vezes passa batido nesse momento pela gente. Né? Então você encontra um lugar que vende um suco, você encontra um produtor que está com uma fruta ali do lado. Então você tem a possibilidade de encontrar coisas diferentes, né? Isso aí, a riqueza da nossa região ela é bastante forte, né? É mais as pessoas terem essa predisposição aí de saírem um pouquinho ali do conforto de só irem no mercado que ela já está acostumada, né? E dar uma passeada por aí que com certeza elas vão se deparar com coisas bem legais, né? Indo ali para Campo Limpo, né? Tem bastante produtor de uva ali, né? Bastante gente plantando uva, não tem? Tem, se você vai por dentro ali, você vai pegando não por dentro da cidade de Jundiaí, mas por fora, né? Pelo que é o bairro do Caxambu ali, né? Se encontra bastante vinícolas. É uma rota muito bonita ali também de fazer. Mas não só uva, você tem produtor de caqui, você tem produtor de abacaxi, você tem o pessoal de verdura. Também, eu acho, não tem? Tem tomate também. Alguns de tomate, né? Você tem vários tipos de produtores ali, né? Isso é muito bacana. Você faz... hoje você vende o seu produto, Gui, para pessoa física e jurídica, né? E para a pessoa comprar hoje o cogumelo de você, como que procede? Como que pode fazer? A gente trabalha assim com pessoa física e jurídica, né? A gente atende alguns restaurantes aqui em Jundiaí, Campinas, Vinhedo, Valinhos, Louveira, tanto com cogumelo quanto com os derivados aí, Cris. A gente tem bastante hamburgueria aí que é cliente nosso. Até é engraçado falar isso, um dia eu fui apresentar o produto aqui para uma churrascaria especializada em American Barbecue, né? Aí o cara falou, nossa, graças a Deus que você chegou, porque eu tô cansado de oferecer batata frita pro pessoal que não come carne. E assim, até em estabelecimentos que muitas vezes você fala, cara, é impossível uma churrascaria querer ter um produto desse. E não é impossível. Hoje já tem uma demanda bem forte para isso, né? Mas aí para encontrar nosso produto... Como eu sofro! Porque eu só encontro batata frita também para comer. Pois é. Aí para comprar, Henrique, os nossos produtos, na página da Farmbox aqui no Instagram tem um link, né, que direciona a pessoa diretamente para o WhatsApp. Aí a minha esposa que faz essa interface, né, com as pessoas. Hoje a gente não está mais tão focado na entrega, no delivery. Poxa, tá todo mundo vendo aí os custos que isso tem representado, né, uma coisa insana, né? Mas aí a gente direciona para a pessoa retirar o produto na feira de segunda-feira, lá no Jardim Samambaia, ou ela pode retirar na própria produção. Então a gente não tem uma loja física formalizada, mas nos horários que a gente se declara como aberto, né, tem lá as informações no Google, tem as informações no Instagram, no nosso perfil de WhatsApp, colocando quais os horários que a gente está aberto, a pessoa ela pode ir lá retirar. E também, né, através de você aí, que você faz as iniciativas, né, as cestas, e tudo mais, que depois você pode comentar melhor com o pessoal. Mas basicamente seria dessa forma. Contato com o Rota do Produtor, ou via WhatsApp da Farmbox, para retirar na feira ou para retirar lá na própria produção mesmo. E aí na produção a gente está aberto todo dia, domingo a domingo. Só a questão de ajustar o horário aí. Legal, bacana. Esse negócio que comentou, logo esse mês de março está saindo a primeira versão da nossa loja. Então vai ser mais um canal aqui que a gente vai ter para ter não só o Guilherme, né, com os cogumelos, mas outros produtores aí com seus produtos, né? Para facilitar aí o pessoal a comprar e encontrar esses produtores, né? Não, bacana. Bom, Cris, mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade aí que você quer colocar? Não. Por enquanto, o Guilherme foi bem cirúrgico. Não deu nem tempo de fazer a pergunta. Quando eu pensava na pergunta, ele já vinha com a resposta.
Já vinha com a resposta, maravilhoso, maravilhoso. Não, Eu quero bacana. experimentar o hambúrguer. O próximo agora vai ser um hambúrguer. E Fazer um review. uma coisa que o Guilherme não falou, mas que como eu sou um bom neto de libanês que ele faz e que tudo bem que foge um pouco da ossa lei, tem o quibe também, né, Guilherme? Tem. Almôndega, quibe e hambúrguer, né? São os 3 produtos aí congelados que a gente faz Sim, a partir do shimeji e depois tem o antepasto que é como se fosse uma espécie de uma conserva, né? Então são essas as legal. opções aí. Legal, bacana. Bom, gente, acho que mais ou menos foi uma pequena degustação aí do como que funciona o trabalho do Guilherme, né, da Farmbox. Os contatos estão lá na Farmbox, @farmbox_br, né, o Instagram deles. Depois eu vou colocar lá na... Bom, vocês estão sempre vendo, quem está seguindo o canal da gente aí, sempre está vendo que a gente faz algumas postagens, a gente replica algumas coisas, então fica fácil. E a Cris, né, ela preparou um material, um PDF, que depois eu vou transformar em um e-book, né, com algumas dicas também sobre alimentação, voltado para o cogumelo, vai ter algumas receitas, e aí também vai ter o contato do Guilherme, da Farmbox, e qualquer dúvida, tenha não só o Guilherme, mas Rota do Produtor, Raiz Alimentações, você pode entrar em contato aí que a gente também passa todas as informações para quem quiser saber mais de como funciona o cogumelo. Antes de fechar, Gui, se tinha comentado um tempo atrás, não sei se você já ativou isso, você está com plano ainda de fazer curso, de dar incentivar o pessoal que quer começar a fazer o cultivo do cogumelo, como que está isso? Cara, a gente não formalizou ainda, porque realmente nós estamos com uma quantidade de demanda bastante grande e nesse momento a gente optou por priorizar outras coisas, né? Hoje talvez o nosso Sim, principal foco assim de próximo passo é seguir preparando o sítio, né, o local que a gente produz, para ser um lugar cada vez mais agradável para receber as pessoas. Então, a gente está um pouco certo. mais focado nesse lance do turismo rural. Então, estamos mexendo com paisagismo, estamos montando uma horta de temperos e ervas, estamos montando um pomar, estamos fazendo um meliponário, né? Eu até vi, não sei se ele está aí ainda, mas eu vi que o William, que é um grande parceiro meu aí desse lance, me ensina muito sobre as abelhas sem ferrão e faz as caixinhas que a gente usa. Então, eu estou montando um meliponário, né? Que é a criação de abelhas sem ferrão. Enfim, dando uma enriquecida no sítio lá, para que ele se torne um local cada vez mais agradável para receber as pessoas. Mas esporadicamente a gente recebe o contato de algumas pessoas e se a gente consegue encaixar na agenda, a gente faz sim uma espécie de consultoria para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema. A ideia é para um futuro também transformar isso num produto mais formal, né? Fomentar, divulgar sobre isso. Hoje a gente está um pouco mais Sim, passivo assim, só atendendo eventuais demandas que cheguem mesmo. legal, bacana. Bom, então acho que é isso, gente. Hoje foi mais um aperitivo aí desse mercado que é o cogumelo, né? Agradeço, Guilherme, pelo tempo aí, pela dedicação aí, pela parceria também, né? Você é um cara que a gente se conhece à luta, né? A gente tem começado praticamente junto aí, se já topou várias coisas, muitas deram certas, outras não deram tão certo assim, mas eu acho que é nessa tocada que a gente vai conseguir crescer, né? Então, novamente, cara, te agradeço pela atenção, pelo tempo. E, novamente, gente, quem quiser saber mais sobre a Farmbox, entre em contato diretamente com eles pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ou manda mensagem aqui no canal, no Rota do Produtor, que a gente direciona vocês lá pro time da Farmbox, beleza? E quem participou da live aí, quem ficou com a gente aí, no final a gente vai mandar nos próximos dias um e-book com essas receitas, com algumas dicas que a Cris está preparando para vocês baixarem e poderem fazer a reeducação alimentar e conseguirem fazer suas receitas aí usando os cogumelos. Beleza, gente? Então, gente, brigadão, boa noite para vocês e até uma próxima, se Obrigada, Deus boa quiser. noite. Até Até a mais. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.